Mas a pressão de a gente achar que nós somos as únicas responsáveis pela nossa turma de alfabetização, a professora como a grande detentora de toda a responsabilidade da alfabetização dos alunos, esquecendo de que a aprendizagem da constituição dos nossos alunos é constituída, perpassa por uma história, por uma cultura, uma biologia, toda uma outra funcionalidade que está ali. Tem toda uma história familiar, tem toda uma história de história de vida, de onde essa criança já passou. Tem toda uma história de recursos também, da comunidade, da escola que a gente faz parte. Tem toda uma questão de que, como é que foi o outro ensino dessas crianças, por onde elas já passaram. Então a gente tem que parar, gente, pela nossa saúde mental também. Porque a gente está vendo pesquisas que cada vez mostram que os professores são os que estão mais tendo problemas mentais de saúde mental, de doenças como depressão. A gente tem que conversar sobre isso, né? Eu não fiz uma live específica sobre isso com algum profissional, a gente pode parar para pensar sobre isso. Ansiedade, e é legal a gente falar sobre isso porque as crianças estão voltando e a gente tá aí desesperada pensando que tal criança não atingiu o nível alfabético e a gente perde o sono achando que a gente é a grande responsável por tudo isso. Então a gente tem que olhar o nosso aluno como alguém que é constituído de todo um arsenal aí de outras coisas, né? Outras coisas não, mas de outras constituições. Concordam comigo, gente? Então, nunca é ele sozinho, é ele com toda a sua constituição, tanto biológica, quanto cultural, quanto de ensino. Às vezes pode ter algo envolvido até de transtorno de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem, que a gente tem que tentar identificar, né? As minhas alunas têm uma aula lá no CAP que a gente fala sobre isso, sobre diferença de dificuldade de transtorno de aprendizagem, pra gente também tentar se tranquilizar. Ah, mas aí o que eu faço, Clarissa, se eu sei de tudo isso? Então eu abandono os meus alunos? Não. Eu abandono a ideia de pensar que eu sou a única responsável por tudo isso. E aí eu tento, de alguma forma, dividir todos os meus anseios e as minhas ansiedades e as minhas dúvidas em momentos coletivos, com colegas, com as minhas parceiras de trabalho, encontrando com as minhas colegas mais experientes ou menos experientes, ou com as colegas dos cursos que vocês fazem, ou com a supervisora, ou com a orientadora. O professor Arthur Gomes de Moraes, ele falou isso, que as dificuldades de aprendizagem, agora a gente está acabando falando de dificuldade de aprendizagem, a questão de gestão da escola e de planejamento não pode ser uma tarefa solitária da professora, é uma questão de gestão escolar, tá? Então a gente não pode pensar, a professora não pode pensar sozinha nessa tarefa, a gente tem que dividir com os nossos colegas também essas situações, isso tem que ser pensado. E a gente tem que tentar levar isso para o coletivo da escola, né? Juntas, pensando aí a educação. Isso que a gente faz aqui na Quinta, tentar levar para as colegas de vocês também, tá bom?